Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, voltando para esse canal maravilhoso para mais um vídeo aqui desse quadro Cuidando da Alma. E hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre orgulho. Você é orgulhoso ou orgulhosa? Ou já foi? Me conta aqui o que você já perdeu por conta do orgulho, porque eu vou te contar o que eu já perdi por conta do orgulho e o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, começando aqui então pela Bíblia, que eu sempre trago uma passagem para vocês, né? O orgulho vem antes da queda. Provérbios 16, versículo 18, né? Para ser mais preciso, tá escrito bem assim. Esse é um resumo, cada Bíblia tá em uma linguagem, mas fala assim, ó, no 17, no versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho, ou melhor, a soberba, procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Sabe aquela pessoa que é soberba, dona de si, ou orgulhosa, acha que pode tudo, tô nem aí, só que no fundo sabe o que é errado, o que é o certo. Mas tá ali, ou até mesmo, você já brigou com seu namorado, com sua namorada, noivo, marido, enfim. Vou contar pra vocês um fato aqui sobre mim e sobre meu marido, né? Um dia desse a gente tinha discutido por alguma coisa que eu fiquei magoada com ele na hora. E aí fiquei o dia inteiro bicuda e ele não pediu perdão e eu também não ia atrás. E aí a gente perdeu o dia nisso. E tipo, ele só está em casa de final de semana, que ele trabalha muito durante a semana. E aí no final do dia a gente se resolveu e aí já era hora de dormir. E eu lembro que ele falou assim: "Poxa, a gente perdeu o dia inteiro, né? A gente poderia ter curtido o nosso dia, ter feito tanta coisa legal, mas por conta de orgulho besta, a gente perdeu. Podia ter feito um marco nesse dia tão legal, tanta coisa. E agora que a gente quer ficar junto, acho que isso era um domingo, ele falou, amanhã eu já tenho que trabalhar." O orgulho faz a gente só perder o quê? O tempo, né? O tempo com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Porque pior ainda é ser orgulhoso com quem você ama muito. Porque com quem você não gosta, é ruim, mas com quem você ama é péssimo. É péssimo, porque você sabe que você vai voltar a falar com a pessoa, né? Ou nem sempre volta, e é aí que eu vou chegar, tá? Porque por conta do orgulho você pode acabar perdendo relacionamentos num todo, tá? Como alguém que você ama como marido, como, né, um namorado, um noivo, mas também os seus pais, ou um irmão, ou um grande amigo, uma grande amiga, por conta do orgulho, tá? Conheço pessoas que estão anos sem se falar e estão perdendo tanta coisa legal. Já aconteceu comigo, inclusive, tá? Eu também sempre fui um pouco orgulhosa, e por conta, né, da gente não ter inteligência emocional, a gente sempre fala assim, ah, tô nem aí, fez isso pra mim, vou fazer igual. Não preciso disso, não preciso dessa pessoa, não é assim? Só que pessoas precisam de pessoas, essa é a verdade. Assim como pessoas nos magoam, pessoas também nos curam. É como eu falei no outro vídeo pra vocês. Não é porque uma pessoa te magoou, todas as outras, né, vão te magoar. A gente cria essa barreira e acaba, às vezes, deixando de deixar o novo entrar pra nossa vida. E às vezes vão entrar pessoas tão incríveis que vai curar o nosso coração. Vou chegar já aí. Bom, qual outra passagem que tem na Bíblia que eu vou linkar com isso que nós estamos falando? Olha, eu amo essa parte, tá? Amo muito, que tá lá em Mateus 6:22. Abre aí. Olha só. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti não há, são trevas, são grandes, serão grandes tais como trevas. Então, meus amores, é muito louco isso, mas quando eu estudei consultoria de imagem, eu estudei um pouco de morfopsicologia, né? Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, nossa, que pessoa com cara ruim? E nem sempre é só um julgamento nosso, mas é porque exatamente o que passa no nosso coração, no nosso cérebro, molda o nosso rosto, o nosso olhar, né? Então aqui é bíblico isso, ó, tá escrito, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então a gente tem que cuidar para os nossos olhos serem bons, porque se a gente olha com olhos de orgulho, com olhos de soberba, de achar que nós somos melhores uns que os outros, ou que a gente não precisa disso, não precisa daquele, né? E a Bíblia fala mais, né?
Fala lá em Aos Coríntios 11:28, examine-se o homem a si mesmo. Então vamos começar a se examinar. Será que eu não estou sendo soberbo demais, orgulhoso demais, deixando de perdoar alguém que eu precisava perdoar por uma besteira? Porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Quanto mais tempo você dá de distância de logo eliminar esse orgulho, mais tempo vocês têm sem se falar, é pior pra voltar. Porque até o meu filho, ele dá risada de mim e do meu marido. Ele fala assim: oxe, vocês não estavam brigando agora mesmo e agora já estão aí se amando? A gente brinca e fala: um dia você vai casar, JP, você vai ver como que é. Melhor que seja assim, né? Do que ficar muito tempo. Porque quando fica muito tempo, olha, o mal põe tanta coisa na cabeça. Aí vai criando caramelo, criando coisa que não existe. Aí aquele negocinho vira um negoção. Então não dá tempo, né? Não dá brecha pro mal entrar. Já resolve o que precisa resolver. E se porventura com você está se examinando aí e você viu que faz muito tempo, volta lá no primeiro amor. O que fez você tanto amar essa pessoa? Pensa nisso, tá? Não fica só pensando na parte ruim, porque senão vocês nunca vão voltar a se falar. Isso é forte. Bom, mais uma coisinha pra falar pra vocês. Agora que você já tomou coragem, força e humildade de já lembrar de quem você precisa, né, ser, de quem você precisa perdoar, de quem você sabe que você foi orgulhoso ou orgulhosa, comece a se examinar, porque você vai encontrar. Porque Paulo Vieira fala uma coisa, a minha coach é formada pelo método dele, né? Que todo fracasso, olha que louco isso, todo fracasso vem do orgulho. Toda pessoa que é fracassada é porque em algum momento da vida dela, ela foi orgulhosa. E quando eu falo isso, gente, às vezes você pode até pensar: ah, Dê, mas eu conheço uma pessoa tal que tem muito dinheiro e é orgulhoso. Tá, mas o dinheiro, gente, ele não é tudo na vida. Então, às vezes a pessoa ela é orgulhosa, ela tem muito dinheiro, por exemplo, mas ela não tem um verdadeiro amigo, ela só tem amigos sugadores que estão ali por conta do dinheiro. Não tem alguém que daria a vida por ela, né? Às vezes essa pessoa não tem um amor verdadeiro, sabe? Um cônjuge, alguém ali pra viver lado a lado. Porque é tão orgulhoso ou orgulhosa que acha que não precisa de ninguém e não precisa de mais nada, né? Eu vou contar pra vocês uma breve história aqui, rapidinho, só pra gente finalizar, pra mostrar pra vocês como o orgulho pode fazer a gente perder coisas. Eu lembro que quando eu era pequena, eu lembro que quando eu era mais nova, eu tinha ficado magoada com meu pai, né? Porque ele tinha batido no meu filho ainda é pequenininho. E meu pai, quando a gente era criança, ele era bravo, sabe? E quando ele bateu no meu filho, eu tava trabalhando, eu vim buscar, eu senti como mãe, assim, Deus me avisou que ele tinha batido no meu filho. E aquilo me criou uma revolta, porque me veio gatilhos da minha infância. Porque quando a gente não apanhava pra só uns tapinhas, era pra ficar marcado. E hoje, eu perdoo meu pai porque eu sei que ele foi criado assim. Hoje, fazendo, né, coach, essas coisas, eu sei. Mas na época, eu ficava muito magoada, né, uns anos atrás. Porque me vinha gatilhos fortes, assim, de como eu me sentia. E saber que meu filho se sentiu assim, e meu filho só tinha 3 anos. E aí eu fui falar com ele porque ele bateu no meu filho, né? E ele falou que porque tava na casa dele. E aquilo me doeu mais, a resposta dele. Então ele foi orgulhoso na resposta dele. E aí por conta disso ele falou: ah, não é mais na minha casa, que não sei o quê. E a gente parou de se falar. Sabe, por uma coisa besta, assim. Besta, mas pra mim como mãe pesou muito. E a gente ficou anos sem se falar. E foi horrível, né? Porque eu amo os meus pais e eu tenho um vínculo muito grande com a minha mãe. Então, como que era entrar na casa da minha mãe, ver meu pai não falar e ele não falava comigo? Meu pai é muito orgulhoso. E aí eu lembro que nessa fase foi muito difícil pra mim, porque foi a época que eu me separei. Eu não tive meu pai pra poder contar, pra poder conversar e essas coisas. E eu lembro que teve um dia que eu tava voltando pra Cristo, né? Voltando pra igreja. E Deus colocou um amigo no meu coração e ele disse assim pra mim: Dê, volta a falar com teu pai. Aí eu falei: imagina, mas como eu vou voltar a falar com ele? Ele que parou de falar comigo, ele falou que não era pra pisar na casa dele, ele que falou isso do meu filho, ele bateu no meu filho. Como que eu vou lá e falar: ai pai, vim falar com o senhor, sabe? Nos meus olhos, assim. Eu achava que eu tava certa, né? E eu lembro que ele falou assim: Dê, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Ele falou isso pra mim, eu fiquei: uau. Mas, sabe, orgulhosa não fui. E eu fui pra igreja, eu tava voltando pra igreja na época. E eu lembro, gente, olha que louco isso. Eu lembro que quando eu entrei dentro da igreja, eu tava numa fase terrível da minha vida. Separação, tava com meu coração magoado, com meu pai, com meu ex-marido, com a minha vida. Sabe quando você tá perdida? Eu tava na fase mais perdida, assim, da minha vida. E aí quando eu entrei dentro da igreja, a palavra foi o quê? O que meu amigo tinha me dito. Ele tinha falado, Deus falava assim,
honrar pai e mãe, né? A passagem que fala sobre honrar pai e mãe. E tem alguém que entrou aqui hoje e tem alguém que te magoou. E eu sei que essa pessoa errou com você. Deus falava assim na palavra, olha que louco. E eu sei que essa pessoa errou com você, mas peça perdão. Porque ao você deixar o seu orgulho de lado e você pedir perdão, eu vou te abençoar 2 vezes mais. Eu tava desempregada na época, além de tudo isso, eu ainda estava desempregada. E aí Deus falava assim, e assim que você pedir perdão pra essa pessoa, eu vou curar o teu coração, vou abrir um portão na tua vida e vou escrever uma história nova. Gente, meu coração acelerava. Eu não queria nem esperar terminar a palavra, que eu entendi. Eu entendi, Senhor, que era pra mim. Eu queria levantar dali e ir embora, sabe? E já... Eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir lá pedir perdão pro pai. Minha mãe, né, no final do culto já... Só que aconteceu uma coisa muito louca. Assim que terminou o culto, uma menininha que eu nunca vi veio e me abraçou. Gente, brotou uma criança, nunca aconteceu isso comigo. E me abraçou muito forte. Tipo assim, como se fosse um anjo, tipo, vai filha, que eu sou contigo, é pra fazer, sabe? E aí eu fui, gente, parece que, tipo, nunca chegava a casa da minha mãe e meu pai tava sentado. Eu falei, pai, eu preciso falar com o senhor. E ele assim, né, sério. E aí eu falei, olha pai, aconteceu isso na minha vida, eu gostaria que o senhor estivesse partilhando de tudo isso e hoje eu vim te pedir perdão porque eu já queria isso, eu não sabia como e hoje o senhor falou que a gente te pedir perdão. E eu não quero, né, viver a vida inteira assim com o senhor porque o senhor é meu pai. E aí meu pai, né, foi e falou, ele ainda verbalizou, ele falou assim, se você não viesse me pedir perdão, a gente nunca ia voltar a se falar porque eu sou muito orgulhoso. E não sinto orgulho porque senti que, tipo, fui eu que fui lá e falei. Não, foi o Senhor, né? Porque se o Senhor não me dá força, não fala face a face comigo, não manda esse amigo, não fala comigo na palavra, talvez eu não tivesse forças porque eu sou carne e eu também sou um pouco orgulhosa. Não me orgulho de ser orgulhosa, mas é o Senhor que faz, que transforma. Por isso que a gente tem que estar em constante transformação. Então isso foi uma das histórias que aconteceu na minha vida. E aí, eu pedi perdão pro meu pai. Gente, deu uma semana. Uma semana. Por Deus. Deus abriu um portão na minha vida. Que eu trabalhei nesse lugar foi só pra hoje viver o que eu estou vivendo. Porque foi nesse lugar, foi em um hospital, que eu trabalhei. E foi lá que eu conheci meu marido, que hoje é o Johnny. E se eu não peço perdão pro meu pai, olha que louco, eu não ia estar vivendo essa segunda glória, eu não ia ter tido a Maia. Gente, olha só como perdeu o orgulho. Você tem noção? Como Deus quer te abençoar, mas por conta do orgulho tá sendo uma trava na sua vida? É muito louco isso, gente. Eu tenho mais histórias pra contar sobre orgulho, tá? Tem uma amiga que a gente, né, também brigou e perdemos uma fase, né? A vida uma da outra, a gente sempre foi amigas, fomos praticamente irmãs. E aí quando a Maia nasceu, ela veio conversar comigo. E aí eu pensei, e ela também, poxa, por que a gente não fez isso antes, né? Que a gente querendo não perder um tempo da vida uma da outra ali. Ela não me viu, não tem uma foto comigo grávida, enfim. Ficam umas lacunas, então não permita isso na sua vida. Se você realmente gosta da pessoa, se você realmente ama, já resolva logo. Por quê? Você vai estar liberando, né, pra sua vida e pra vida dessa pessoa. Né? Liberar o perdão, perder o orgulho. Gente, o orgulho não traz nada de bom. Você para pra pensar, o que o orgulho traz de bom? Nada. E por que a gente é tão orgulhoso? Fica essa reflexão pra vocês e pra mim também. Porque aqui, conforme eu dispenso as coisas pra vocês, eu também aprendo e reflito sobre, sabe? Então foi isso que Deus deu hoje de falar com vocês sobre o orgulho, sobre a soberba. Deixa tudo isso cair de lado. Eu sei que não é fácil, na hora da raiva a gente é orgulhoso mesmo. Eu falo por mim também, porque eu tô nesse constante aprendizado, mas não vale a pena perder as pessoas que a gente ama por orgulho, porque a gente só vai perder o tempo que a gente tem com elas. E o tempo é precioso, as pessoas que a gente ama são preciosas, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo, porque hoje até eu aprendi refletindo sobre, tá? É o que eu falo, eu vou, mas eu sempre volto com muito mais novidades pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês deixem o orgulho de lado, a soberba, e vivam grandes feitos, porque eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas pra fazer na sua vida, se você aí se libertar desse orgulho. Beijos, até o próximo vídeo, me siga no Instagram e espalhe essa mensagem pra todo mundo que precisa perder o orgulho, tá bom? Quem veio na sua cabeça aí. Não deixa parado só aqui esse vídeo, porque outras pessoas precisam aprender também. Bye!